Fala Nação. Em entrevista coletiva, o treinador Tite fala sobre o futuro do time, a responsabilidade de treinar o Mengão e exalta de La Cruz. A entrevista completa você encontra na Flá TV. Desses jogos que a gente vai fazer a partir de agora no Brasil, enfim, como é que tá a sua expectativa em relação a isso? Porque o torcedor tá querendo... O torcedor quer começar o ano vendo o Flamengo jogando a milhão, como a gente diz, né, Tite? Como é que você vê essa situação e o que você pode passar para eles? Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência também, não de uma maneira geral, que o imediatismo no futebol ele acontece. Mas eu tenho que ter o discernimento de saber que essas construções, elas precisam ser feitas. Elas já iniciaram conosco ano passado, são atletas que estão entrando, ou que estão entrando na equipe como o Nico, que tu precisa de um tempo de harmonia para esse melhor conjunto possa acontecer. Surpreendentemente aconteceu no primeiro jogo, mas às vezes algumas oscilações elas vão acabar acontecendo, mas esse progresso, esse processo todo... Não gosta de individualizar os seus comentários, principalmente depois dos jogos, mas você citou o Nico, e dos atletas que chegaram recentemente, é um que já jogou contigo, já deu para perceber, tem impressões dentro de campo. Ele pode fazer mais de uma função, a gente já percebeu isso. Eu queria que você falasse dele num contexto geral, inserido nesse grupo. Como é que está sendo o trabalho com ele no dia a dia? Tecnicamente a gente sabe da capacidade dele, mas como é que está sendo essa relação com esse meia que gerou tanta expectativa para a nossa torcida e com certeza vai nos dar muitas alegrias ainda? As relações humanas ele é muito tranquilo, né? Ele tem essa relação e eu tenho cuidado por vezes de quando falar de uma forma mais pausada para que eles compreendam bastante aquilo que está falando. Então, conversando com ele, ou conversando com o Varela, o próprio Eric, eles assim, que eu falava mais devagar, mas como ele fala assim, mais despacito, que ele conseguia compreender mais a linguagem, as orientações, e uma atenção, um cuidado que a gente tem que ter para direcionar. E a outra é da qualidade técnica individual, né? Ele é um jogador que pode jogar como um jogador de articulação, tanto central como do lado para dentro. Por vezes na seleção uruguaia joga como um meia mais avançado na função do Arrascaeta, mas tem sim nessa tripla função, segundo meio campista, externo, que com liberdade de jogar, ou um meia mais avançado, ele tem essa versatilidade. O que ele tem é a qualidade técnica individual, né? O que ele tem é uma mobilidade muito grande, ele te faz essa transição muito grande que vai ter o tempo. Às vezes tu precisa de um jogador de uma característica mais aguda, vai ter o Luiz, às vezes tu precisa de um jogador de articulação maior, tem ele, ou que possa jogar para dentro. O ano todo, em uma sequência de jogos, ela necessita que tenha jogadores de qualidade e com versatilidade também. Para a gente fechar aqui, professor, foram 12 partidas no ano passado, mais 3 esse ano, 15 jogos do Tite voltando a ser treinador de clube de futebol. E do Flamengo, ainda tem esse plus, né? Voltar a treinar clube, voltar a treinar o Flamengo, depois de tantos anos de seleção, onde você não vivia esse todo dia, segunda a segunda, estando ali no clube presente. Como é que está o profissional Tite nesse retorno a esse treinamento de clube, treinando o Flamengo? Como é que está essa questão da manutenção da mente aqui, né? Porque tem que haver uma adaptação e tanto, né? Imagino. Uma energia muito grande para tal, uma responsabilidade desse tamanho. Maior que o Maracanã. De saber a importância, o quanto as pessoas do torcedor se fazem felizes quando o Flamengo vai bem, e isso nos gratifica. Mas também uma consciência de que o nosso trabalho deva ser desenvolvido com qualidade, com transparência, e com o cuidado dos atletas, e mostrando o lado bom e o lado ruim que deva ser corrigido, sem omitir uma coisa ou outra. Essa linha a gente procura traçar. O feedback está positivo, o pessoal tá gostando muito do Tite no Flamengo. Tem percebido isso? Nos abraços, no contato com a galera? No último jogo, o carinho do torcedor é uma coisa importante. Aí tu falou do comparativo. O torcedor de clube, eu vou falar do Flamengo, mas também eu amplio. O torcedor de clube, ele é extremamente apaixonado. E tem vamos colocar, eu não sei se é diferença. É diferente em relação à seleção. A seleção é nos momentos mais importantes, nos clássicos mais importantes.
O flamenguista é o tempo todo, a hora toda, o momento todo, né, desse carinho. No último jogo também a gente teve a possibilidade de retribuir também. Obrigado, Tite. Partiu o Brasil agora e que tenha bastante sorte nessa volta ao Brasil. Muitos jogos pela frente. Obrigado. Começou Flamengo, Sampaio Corrêa. É isso. Valeu, Tite. Agradecendo, portanto, a participação do